Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula no nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as revoltas coloniais. Vamos perceber aí mais ou menos qual é o contexto que elas vão ocorrer, tanto dentro de Portugal quanto nas outras partes do mundo, especificamente aqui na América, é claro. A gente também vai observar um estudo de 3 casos específicos: a revolta dos Beckmans no Maranhão, a revolta da cachaça no Rio de Janeiro e a revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica. E, claro, a gente também vai apresentar quais são as importâncias de a gente entender esse movimento de revolta, quais são as grandes reivindicações que se fazia na época e se teve ou não um caráter aí emancipacionista da região colonial aqui no Brasil. Então, vamos à aula? Começamos aí trabalhando com o contexto das revoltas. A gente deve começar a pensar que não teve uma ideia de emancipação. Por que não teve essa ideia? Também não havia um sentimento de nacionalismo dentro da colônia. A gente deve observar que o Brasil era uma região colonizada pelos portugueses. As pessoas que habitavam aqui a região tinham um sentimento de proximidade, de pertencimento com o rei de Portugal, devia total lealdade ao rei de Portugal. Os grandes problemas que a gente vai encontrar aqui, as grandes revoltas, digamos assim, são contra alguns elementos específicos da administração interna da colônia e não uma ideia de que havia necessidade de formar independente. Portanto, quando a gente fala em revolta colonial, a gente nunca pode pensar a ideia de independência. Por mais que a gente saiba que essas revoltas vão, digamos assim, caminhar, algumas delas mais efetivamente, para um sentimento posterior de ideia de independência. É o caso especificamente que a gente vai trabalhar aí com a revolta de Vila Rica e o quanto que vai ser importante para a gente observar mais para frente a Inconfidência Mineira e quanto ela vai influenciar, digamos assim, nas ideias da Inconfidência Mineira, que aí sim já é uma ideia de emancipação. Nesse contexto aí geral, a gente vai observar que as revoltas elas não foram uma exclusividade aqui da colônia. E essa ideia ela vai perpetuar em vários locais, em várias colônias do Estado português. E é bom a gente lembrar que o Estado português ele vai ter colônias importantes também na África e também na Ásia. São vários locais onde o Estado comercializava e principalmente onde ele lucrava com tudo isso. E essa administração nem sempre era do modo mais adequado. Essa administração gerava descontentamentos internos. Portanto, a gente pensar um século XVII, por exemplo, houveram diversas revoltas em vários locais do mundo administrado pelo Estado português. Os motivos dessas revoltas eram vários, mas a gente pode colocar em alguma escala aí alguns deles mais destacados, como por exemplo o problema da escravidão indígena e dos jesuítas. A gente vai lembrar que a escravidão indígena ela vai ser proibida logo no começo da colonização do Brasil, mas é uma lei que efetivamente começa a ser colocada em vigor essencialmente com a chegada dos jesuítas aqui ao Brasil. A gente vale lembrar também que os padres jesuítas eram aqueles que vinham com a missão de catequizar os índios, transformar os índios em católicos. E claro, ao catequizar esse índio, ele não poderia ser escravo, não poderia ficar na condição de escravo, a não ser que ele rejeitasse a catequese, e aí a gente chamaria de guerra justa. Essa era a única opção do qual o índio poderia se tornar escravo. E a gente vai observar que grande parte da colônia do Brasil não tinha investimento de Portugal, principalmente para trazer mão de obra escrava africana. Então, essas regiões mais distantes, digamos assim,
do nordeste da colônia, essas regiões onde você vai precisar demandar de mão de obra e não vai ter condições de trazer um africano por conta da condição financeira, por ser muito caro, por não ter parceria com o próprio Estado, a utilização da mão de obra escrava indígena vai ser feita em larga escala. E um grande empecilho para isso vão ser os jesuítas. Então, grande parte das revoltas durante o período colonial tinha como pano de fundo exatamente essa contestação, digamos assim, dos jesuítas. A outra grande contestação é em torno da cobrança de impostos. Muitas das vezes não se aceitavam os impostos ou o aumento de determinados impostos. E como você tem naturalmente uma visão muito distante do rei como a figura que está cobrando imposto, você vai se revoltar mais com um elemento mais próximo que está te cobrando esse imposto. Por isso, uma característica de que no período colonial você não tinha uma revolta especificamente contra a sede ou contra o rei de Portugal, mas sim contra aquele governante que estava ali cobrando um imposto maior para o grupo colonial que estava sofrendo os abusos e tudo mais. E claro, os abusos de autoridade também, quando esse chefe local, esse governador, ele exercia muito além dos seus poderes e promovia muitos excessos, como prisões arbitrárias, destituição de parte do patrimônio de determinadas pessoas, perseguições políticas. Então, havia todo esse contexto que vai gerar uma série de revoltas. É claro, houveram diversas revoltas, algumas com ideias muito particulares que a gente não vai conseguir observar nem abarcar aqui durante essa aula. A gente vai pensar algumas das principais. E dentre as principais, a revolta dos Beckman vai ser uma das mais interessantes para a gente pensar a região norte hoje do Brasil e principalmente a região ali do chamado Maranhão e o Grão-Pará. Por quê? Em 1884, era uma região onde você tinha uma necessidade de mão de obra escrava indígena muito grande. Faltava investimento para você ter mão de obra escrava africana. E essa necessidade de mão de obra faz com que houvessem diversos embates entre os colonos e os jesuítas. E esse embate ele vai ficando cada vez mais tenso, principalmente quando o Estado português decide criar uma companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão. Essa companhia ela vai dar, por um período de 20 anos, a exclusividade para a mão de alguns fidalgos do Estado português administrar toda a área colonial e explorar todas as riquezas. Então você tem um descontentamento com essa companhia de comércio que faz com que vários produtos começam a ser escassos, ou seja, você não tem condições de trazer os produtos necessários para a colônia, muita gente passando necessidade, passando fome, inclusive. A não utilização da mão de obra da mão de obra indígena também gerava um descontentamento dos colonos, e isso os irmãos Beckman vão, digamos assim, organizar esse motim e vai tentar aí mudar um pouco a realidade do Grão-Pará. A gente vai observar que no final das contas todas as revoltas elas têm mais ou menos o mesmo desfecho. Nenhuma delas vai durar muito tempo. Uma outra revolta pouquíssimo falada entre os professores de história, digamos assim, principalmente aí no primeiro ano do ensino médio, é a revolta da cachaça, ocorrida aqui no estado do Rio de Janeiro, na época, a capitania do Rio de Janeiro. A gente deve refletir, antes de falar exatamente sobre a revolta da cachaça, tentar entender que produto é esse. A cachaça ela vai ser um produto desenvolvido essencialmente aqui na colônia e vai ser um produto que vai ter um comércio muito bom, tanto um comércio interno quanto um comércio externo. Vale destacar que há um desenvolvimento tão grande, principalmente no século XVII, da cachaça, ela vai se desenvolver tão fortemente aqui dentro da colônia que vai competir com o vinho português, chegando propriamente o Estado português a proibir a fabricação e o comércio de cachaça dentro da colônia, justamente para tentar garantir que o produto português tenha vantagem em cima
do produto colonial, que é a cachaça. Então, isso aí a gente já tem uma medida do poder de comércio da cachaça. Vale destacar também que a cachaça foi muito utilizada como moeda de troca para escravos em África. Outra característica importante é que a cachaça era utilizada por quase todos, desde o senhor de engenho até as pessoas mais comuns. Mas em muitos casos a cachaça foi utilizada como um elemento medicinal também, para curar determinadas doenças, e esse imaginário sobre a cachaça curando determinadas doenças perpetua até hoje. Então você tem muita gente que faz da cachaça um elemento medicinal. E por fim, a gente deve observar que a cachaça também era utilizada pelos escravos para que houvesse uma complementação, digamos assim, da sua alimentação, que na maioria das vezes era uma alimentação muito parca. Então você tomava uma cachaça para tentar esconder um pouco a fome. Então tudo isso faz com que a cachaça fosse um elemento muito importante dentro da colônia. E tanto era importante que vai haver essa revolta aqui no Rio de Janeiro. Vale destacar que a capitania do Rio de Janeiro tinha entre os seus principais desenvolvimentos econômicos, além do Porto do Rio, é claro, a produção da cana-de-açúcar, principalmente na região norte da capitania do Rio de Janeiro. Então, o comércio da cachaça era muito importante para cá, assim como a mão de obra indígena, como em vários locais que não tinha esse investimento do Estado português para a chegada aí de escravos africanos. Bom, o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro? Começa a ter uma série de atritos entre vários grupos coloniais, elite colonial aqui, e o próprio governador, que vinha lá da época da família Sá, né, que fundou a cidade, Estácio de Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro e por aí vai. Essa família vai se perpetuar, esses fidalgos vão se perpetuar no comando do governo da capitania do Rio de Janeiro. E essa revolta ela vai ser um elemento contrário, porque o governador ele queria explorar ainda mais a população, e principalmente a elite colonial, aumentando os impostos. E contrário a isso, contrário a esse aumento dos impostos, já descontente pela ação dos jesuítas e também pela proibição do comércio de cachaça, a gente vai ter essa revolta muito interessante no Rio de Janeiro. Assim como todas as outras, tem um período muito curto, mas vale destacar uma vitória importante da revolta da cachaça, é que, no final das contas, há um entendimento por parte, obviamente, da cúpula do Estado português, de que aqui no Rio de Janeiro estava certo a elite colonial em produzir a cachaça e comercializar a cachaça. Tanto é que depois disso vai cair, né, o decreto que proibia o comércio de cachaça dentro da colônia, e também vai ser retirada a família Sá do governo do Rio de Janeiro, dando possibilidade a outros fidalgos da elite colonial governarem aqui a capitania. A terceira e última análise que a gente vai fazer aqui das principais revoltas coloniais é a chamada Revolta Filipe dos Santos, ou também a Revolta de Vila Rica. Filipe dos Santos seria, né, um grande mentor, um grande líder dessa revolta, e ela vai ser uma revolta contrária à cobrança de impostos. A gente está falando na região que é hoje Minas Gerais, mas que na época pertencia ali ao estado, né, a capitania de São Paulo e Minas. Era uma região onde você tem, em 1720 ali, o grande desenvolvimento, né, do ouro. O ouro vai ser descoberto um pouco antes, no finalzinho do século XVII, em 1695, ali na região de Minas. E já no começo do século XVIII, que é onde vai ocorrer essa revolta, já vai ter uma intensa extração de ouro na região, e esses impostos eles começam a, digamos assim, ficarem cada vez mais pesados. Uma das coisas que vai gerar toda essa revolta é a proibição de você circular com ouro em pó, que era muito comum, e a obrigatoriedade de você cunhar esse ouro em barras, no qual já seria debitado o imposto, que era o quinto real. Então, por conta dessa cobrança de imposto ou do aumento dos impostos, a gente tem a revolta de Filipe dos Santos,
que, assim como todas as outras, vai ter uma característica em comum, que é uma rebelião de curta duração, não vai mobilizar de fato o povo, ainda que houvesse uma ideia de mobilização popular muito forte em todas elas, e os seus líderes vão ser enforcados sem exceção. A grande maioria deles, inclusive Felipe dos Santos, eles não só vão ser mortos, enforcados, como seu corpo esquartejado e redistribuído nos locais de acesso por onde ele passou e falou as ideias contrárias ao rei. Então era chamado castigo exemplar, típico do Estado português aqui na colônia. Você vai observar muito isso quando a gente for falar mais para frente da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, onde os líderes ou o principal líder de cada uma delas vai ter esse mesmo modelo de castigo. E por que é importante a gente falar dessas revoltas? Primeiro, a gente apresentar aqui um quadro de descontentamento por parte da elite colonial com os governantes do Estado português. Havia uma tensão muito grande entre esses dois grupos. Ainda que essas revoltas não tenham um sentimento nacional, um sentimento de liberdade, por conta dos revoltosos sempre serem extremamente leais ao rei. Muitas dessas revoltas começavam com a saudação vida longa ao rei. Então havia uma ideia de que o rei não tinha ciência dos absurdos que estavam acontecendo e por isso era necessário uma revolta para chamar a atenção das autoridades. Então o pano de fundo era sempre tentar trazer como apoio a população, seja ela a população das vilas ou propriamente a população do campo, mas trazer esse apoio popular às revoltas. E aí a gente vai observar que mais para o final do século XVIII começa a chegar as ideias iluministas aqui na colônia. Ainda poucos relatos, poucos jornais e tudo mais, mas essas ideias começam a movimentar os ideais da elite colonial e principalmente a percepção de que determinadas situações não poderiam ser mudadas por parte da estrutura de poder do Estado português. Portanto, era necessário um rompimento com essa estrutura de poder, era necessária uma ideia de emancipação. Por isso, no finalzinho do século XVIII, a gente tem aqui os primeiros movimentos de cunho emancipacionista, como é o caso da Inconfidência Mineira, como é o caso da Conjuração Baiana. Mas isso aí já é um momento para uma outra aula. Agora acabou, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Até a próxima e valeu!